Trapos! Bom dia a todos, aqui Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com Rosária Casquinha da Silva, uma empreendedora de mão cheia, escreveu um livro, é coautora do blog Armazém de Ideias Ilimitada, tem um movimento de troca de cartas e também um clube de leitura, entre muitos outros projetos. Não percam, daqui a nada. Para já, algumas sugestões na área da música. A 25 de junho, o Dino de Santiago apresenta o seu novo disco, Crioula, com excelentes críticas a nível nacional e internacional, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento. Este espetáculo está integrado no Railfest e a entrada é livre. Como há limitação de lugares, não serão disponibilizados mais do que 4 bilhetes por pessoa. Mais informações no site do Museu Nacional Ferroviário. Na onda de confirmações recentes de vários cartazes de grandes festivais europeus, o Alive 22 anunciou nomes como Metallica, Imagine Dragons, Royal Blood, entre outros. Bilhetes e mais informações nos locais habituais. Ainda sobre festivais, o Amplifest no Porto foi adiado para 2022 e pela primeira vez na sua história vai acontecer em 2 fins de semana, de 7 a 9 de outubro e também de 13 a 15 de outubro. Para o cartaz deste segundo fim de semana estão já confirmados os Godspeed e o Black Emperor, com data única em Portugal. Toda a informação em amplificasom.com. Uma última sugestão de música neste episódio: entre 26 de junho e 25 de julho, todos os sábados e domingos, o Capitólio em Lisboa apresenta o Festival Lusco Fusco. Os espetáculos acontecem no terraço e o cartaz conta com nomes como António Zambujo, Matai, Gisela João, Carolina Deslandes, Rita Red Shoes, entre muitos outros nomes conhecidos da nossa praça. Mais informações no site da Sons em Trânsito. Conversa com Rosária Casquinha da Silva, já a seguir. Rosária Casquinha da Silva é a minha convidada de hoje, uma empreendedora de mão cheia. Escreveu um livro, é coautora do blog Armazém de Ideias Ilimitada, tem um movimento de troca de cartas à antiga e um clube de leitura, entre muitos outros projetos. Vamos então conhecer a Rosária. Bem-vinda ao Boca Trapos. Muito obrigada, Mónica, pelo convite. Estou muito contente por estar aqui à conversa contigo. Obrigada eu, Rosária, pela tua disponibilidade. É um prazer ter-te aqui. Uma pessoa com tantos projetos interessantes. Vamos tentar falar sobre todos eles durante este bocadinho aqui no Boca de Trapos. Uhum. Como é que tem sido a tua vida neste último ano, completamente diferente de todos os outros, com tantos projetos, além do teu day job, não é? O teu dia-a-dia normal e o teu trabalho normal? Olha, o meu trabalho é das 9 às 5 e, como eu Uhum. costumo dizer para a malta amiga, a partir das 5 eu entro na minha segunda vida. Mas às vezes não é fácil tentar conciliar tudo e de facto foi desde 2020 que tudo isto começou a ficar muito mais intenso, na altura em que ahm, eu decidi escrever o meu primeiro livro, mas acabou por ser um ano atípico e este ainda está a ser, mas para mim tem sido muito bom com estes projetos todos. Não é fácil, Uhum. mas eu acho que quando nós gostamos daquilo que fazemos, quando acreditamos e quando queremos concretizar os nossos sonhos, vamos buscar energia, não sabemos bem onde, mas ela aparece e, Exato. e as coisas acontecem. E é sempre bom, não é? Ver as coisas a correrem bem com tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Sim, e eu entretanto vi aqui na internet, andei a fazer as minhas pesquisas e achei muito engraçado uma das descrições tuas que encontrei, que é blogger, book lover, travel girl e adepta do journaling. Explica-nos lá o que é o journaling, para quem não sabe, antes de mais. Então, o journaling tem a ver com tu escreveres diariamente, olha, aquilo que te vai na alma, as coisas boas que te acontecem, Uhum. e às vezes as menos boas também é bom escrever, para poderes acabar de uma vez por todas, com Sim. os teus fantasmas, para libertares aquilo que está dentro de ti. Uhum. Eu geralmente faço o meu journaling de manhã, quando Sim. acordo. Gosto de pôr no papel tudo sem autocrítica e nem leio depois o que escrevi. Vais só acumulando e é uma espécie de terapia, então. E é um exercício interessante e também é muito bom para estimular a criatividade.
e ajuda-me muitas vezes a começar o dia, sabes? Uhum. Sinto isso, fico parece que mais leve e ajuda-me bastante no meu dia a dia. Curiosamente, desde o ano passado para cá também tenho feito à noite e olha que eu não sou uma pessoa da noite, eu sou uma pessoa que às 10, às vinte e Sim. duas horas já estou quase ali a adormecer e às vezes Uhum. adormeço no sofá, mas depois quando vou para o quarto eu tenho sempre ali o caderninho e aí às vezes à noite é quando me saem coisas muito inspiradoras e que depois até podem virar contos. Oh, isso é muito giro. Porque eu tenho aqui também a indicação que tu adoras escrever, é uma das tuas paixões, tu escreves quase todos os dias e já desde cedo, não é? Em adolescente já escrevias histórias policiais com as tuas amigas, Ah segundo a pá, informação que aqui sim. tenho. Sim, olha, eu tenho aqui uma fotografia antiga que eu até queria publicar agora brevemente no Instagram, que é Sim, sobre as minhas tardes de domingo com a minha amiga Anabel. Eu adorava ir para a casa dela, ela vivia no sim. Monte Estoril, e eu adorava aos domingos ir para a casa dela, era uma aventura, então passávamos a tarde toda a escrever romances policiais. Uau, isso é muito giro. Ou então a ver filmes de terror, que era uma coisa que nós também gostávamos na altura. Ela tinha mesmo um clube de vídeo, na rua dela e, portanto, muitas das Uhum. vezes passávamos a tarde a ver filmes de terror e depois, ou então escrevíamos estes romances policiais e eram assim as nossas tardes de domingo. Portanto, eu sempre gostei muito de escrever e isso sempre esteve presente na minha vida. Uhum. E desde essa altura até agora, portanto, já se passaram muitos anos, como é que surge esta oportunidade ou esta ideia de escrever um livro, de lançar um livro? Eu fui fazer um workshop de escrita criativa, Uhum. no Museu do Oriente, com a Laura Mateus Fonseca, que curiosamente agora é a minha editora. A palavra editora, ela é uma editora independente e na altura eu já a conhecia, e ela desafiou-me para ir fazer o workshop de escrita criativa. E portanto, durante o workshop, nós desenvolvemos várias short stories, que eram os desafios que ela nos lançava, Sim. e quando chegou o final do workshop, ela falou comigo e disse: "Olha, eu gostei imenso deste teu registro, porque o registro que eu conhecia era o do blog, que é totalmente diferente, e que eu já Uhum. gostava da tua escrita no blog, mas de facto eu não conhecia este teu registro de mini contos. E é muito interessante, portanto, olha, eu desafio-te, porque não começares a escrever e depois publicamos um livro." Como deves calcular, eu fiz a marginal, com um sorriso no rosto. Eu disse: "Eu não acredito, Imagino. isto vai mesmo acontecer", Sim, porque eu sempre tive muito esta vontade de publicar um livro. Faltava-me este empurrão, digamos claro. assim. E vindo da Laura, que é uma pessoa que eu tenho em elevada consideração e ela é entendida e trabalhou durante muitos anos, numa grande editora, e portanto Uhum. vindo dela, eu acho que foi mesmo aquele empurrão final, aquele acreditar, se calhar, que ainda me faltava. Sim. E portanto vim para casa e decidi: "Pronto, é isto mesmo, vou fazer isto", e foram 50 contos. Algumas Uhum. coisas eu já tinha escritas e portanto foi ali, dei só alguns toques, reli, e pronto, e foram 50 contos para celebrar os meus 50 anos de vida. Exato, eu ia te perguntar sobre isso. Portanto, nós estamos a falar de um livro que se chama No Meio do Nada, Uhum. editado pela Palavra Editora, para quem quiser procurar. E, portanto, fizeste aqui, juntaste o útil ao agradável e fizeste 50 contos, 50 anos. Podes revelar, sem revelar tudo, obviamente, mas podes revelar um bocadinho do que é que tratam estes contos, ou qual é que é a temática? Os contos, eles foram surgindo, de situações que eu observei, de memórias, de conversas que eu fui ouvindo, Uhum. de expressões que as pessoas, aliás, o "no meio do nada" é uma expressão que o meu marido utiliza muito, Sim. e portanto, eu depois dividi, o livro em grupos, digamos assim. Tenho "no meio do nada" desabafos, "no meio do nada" Uhum. mistérios, "no meio do nada" natureza, gentes, memórias e amores. Portanto, isto são contos que estão integrados nestas temáticas, digamos assim. Ok. E eles vão surgindo naturalmente de viagens, de passeios, o facto de estar à janela e observar alguma coisa, mas também de algumas memórias. Portanto, tem muito a ver com as minhas vivências, digamos assim. Uhum. Portanto, é muito pessoal, portanto, este No Meio do Nada. Sim, já me disseram que é um bocadinho biográfico e claro, Sim. é um bocadinho Acaba por ser, não é? autobiográfico, porque Sim. acaba por ser, está muito de mim aqui em todas estas histórias. Uhum. Algumas têm ali algo, digamos que um pouco de verdade e que aconteceram mesmo, outras não, outras são a imaginação, mas tu acabas sempre por pôr um pouco daquilo que tu és naquilo que tu escreves, não é? Portanto, Exato. Acaba por ser um bocadinho assim, claro. E sim. penso que com toda a gente, mas quando são estas edições mais perto de nós, não é? Mais
próximas, mais pessoais, acaba por ser sim. isso com certeza. Portanto, a primeira edição do teu livro No Meio do Nada estava à venda no teu Instagram e, entretanto, já está uma segunda edição à venda também, não é? Nas lojas. Já, e sabes que quando, avancei para o livro, eu não ia com grandes expectativas, porque eu não sabia como é que iria ser a reação das pessoas, e eu disse à Laura: "Olha, eu a primeira edição não quero que vá para as livrarias", até porque eu queria muito, viver este momento de dar ou entregar o livro à pessoa, sabes? Uhum, sim, De falar um pouco com a pessoa sobre o livro, de ter este momento mais intimista, e por isso avancei com uma primeira edição e pensei: "Ok, e vai ser a primeira e vamos ficar por aqui provavelmente". achavas Mas tu. achava eu. Correu mesmo muito bem, e repara, eu só fiz um pré-lançamento para um grupo muito pequeno de amigos chegados e de família, só que depois tudo aconteceu na net, Claro. porque, fui divulgando, as pessoas foram-me dando feedback e, portanto, estes esforços reuniram-se de Uhum, todas as pessoas que também já tinham lido o livro, e ele viveu muito, nas redes sociais, digamos assim. E agora esta segunda edição, quisemos fazer uma brincadeira, eu e a Laura da editora, sim. e portanto é No Meio do Nada, Regresso. Há Uhum, aqui uma novidade, no livro. Os contos são os mesmos, são exatamente os mesmos, mas nós quisemos dar aqui quisemos brincar aqui um bocadinho com o título, porque No Meio do Nada é o nome de um conto e o Regresso também é o nome de um conto, e para mim isto é o sim. regresso do livro, e é um regresso em grande porque ele vai para as livrarias, e isto para mim é Uhum. assim uma alegria imensa. Sim, fico contente por ti também, porque depois de um ano tão difícil, não é? Sim. Finalmente as coisas começam a encaminhar-se e consegues também fazer alguma coisa que te vai ajudar a promover o teu trabalho. Sim, como eu escrevi no outro dia no Instagram, o No Meio do Nada está a começar a desconfinar, portanto, comecei já a ter algumas apresentações, e pronto, e desconfirma mesmo que ele agora está nas livrarias, agora Exato, finalmente, não é? sim, É diferente passar, vais na rua e podes ver o teu livro na montra de uma livraria por aí, é sempre outra tão bom. sensação. Sim. Sim, portanto, depois, além disto tudo, eu queria falar também do teu blog. Portanto, tu tens um blog com uma amiga, não é? Que é o Armazém de Ideias Ilimitada. Sim, No blog tu assinas como Rosarinho, e a tua amiga é a Susana é Susana. Figueira. Sim, e então conta-me lá sobre o que é que vocês escrevem. Olha, escrevemos sobre aquilo que nos move, escrevemos sobre as nossas paixões, escrevemos sobre aquilo que efetivamente nos traz alegria, nos traz sabor à vida. Desde o início que eu e a Susana, nós sempre Sim. dissemos: nós só queremos escrever sobre coisas boas e bonitas, porque o mundo já está cheio, Uhum. de más notícias, de coisas menos boas. E, portanto, o nosso blog é só mesmo para falar de coisas boas. E pretendemos também, com estes nossos textos que publicamos todas as semanas, motivar as pessoas, levar-lhes alguma alegria, porque eu acho, tanto eu como a Sim. Susana temos uma escrita muito, muito divertida. Uhum. E eu até tenho amigas que às vezes dizem: "Eu não sei, se vocês não assinassem, eu não saberia quem é que tinha escrito". Tem isso em comum, então. É, Sim. é porque escrevemos de uma forma sempre divertida, porque nós queremos de facto também inspirar as pessoas. Uhum. E o nosso blog inicialmente era muito virado para a cultura, Sim. para uma parte mais cultural. Essa parte mantém-se, mas nós aqui já brincamos um bocadinho mais também com o nosso dia a dia, com as nossas experiências. Eu, por exemplo, agora vou fazer obras aqui em casa, na Sim, casa de eu vi que banho. tinhas qualquer coisa sobre isso no teu blog também, sim. Sim, há 2 anos fiz obras na cozinha e foi um sucesso, o diário de uma cozinha anunciada. Agora é o Sim. diário de um modelo de ser anunciado. Isto também é uma forma de eu exorcizar o Os processo das stresses, não é? obras. Os stresses das Sim, obras, sim, sim. E é acredito. muito giro porque, quem seguiu a cozinha agora está entusiasmadíssimo por seguir a casa de banho. Mas pronto, Sim. estás a ver, é um espaço em que nós só escrevemos sobre aquilo de facto que nos diverte, que nos traz Uhum. alegria e coisas muito positivas. Ainda bem, então é mais um ponto a favor, não é, daquilo que vocês fazem, também poder ajudar quem está do outro lado e quem vai seguindo o vosso blog. E eu sei E que deixa-me só sim, dizer uma sim, coisa, Mónica, nós também diz-me. gostamos muito, assim como tu fazes com a tua boca de trapos, dar voz a quem Uhum. tem talento, e que passa muito despercebido no meio de toda este barulho que Exato, existe na nossa vida, não é? E sim. portanto, nós também temos sempre mensalmente uma pessoa em destaque no nosso blog, seja um designer, Uhum. um artesão, um autor,
enfim, pessoas que também têm muito talento, mas que estão aí escondidas e nós também gostamos muito de puxá-las para a luz da ribalta. Não, isso é muito giro e nós há pouco falávamos em off que vamos começar a trocar um bocadinho esses contactos, não é? De Sim, podermos sim, também ajudar a promover pessoas que têm bons trabalhos, boas isso ideias, bons mesmo. projetos e que não têm tanta exposição e que está na altura de lhes dar também uma mão, não é? Um empurrãozinho no Claro que meio de sim, todo o claro que ruído, sim. como tu disseste, que há muita coisa a acontecer. E eu há pouco dizia que vocês, tu e a Susana, gostam muito de escrever, mas também gostam muito de ler, não é? Sim. E vocês têm aqui uma coisa muito engraçada, que é um clube de leitura Livros à Sexta, que curiosamente durante este mês de junho faz 4 anos, portanto estão de parabéns. Sim, sim. Olha, o clube começou de uma forma muito engraçada. Uma colega minha trabalha, Catarina, que ela devora livros, Sim. não, veio ter comigo um dia e disse-me: sabes, Rosarinho, eu estava a pensar, gostava de dinamizar um clube de leitura. Ora, o que ela me foi dizer? As pessoas têm que perceber que não podem dizer estas coisas. Basta isso, não é? E lá vai tudo. Eu disse: espera aí que eu vou buscar a agenda e vamos já marcar um almoço. Eu acho que ela não estava à espera. E foi com ela que tudo começou. A Catarina dinamizava, eu e a Susana promovíamos, e os encontros aconteciam às sextas-feiras, ao final do dia, em Cascais, num café, num restaurante. Entretanto, com tudo isto que aconteceu, a Catarina afastou-se um pouco mais, também Uhum. por circunstâncias da vida dela, mas eu e a Susana já estávamos tão imbuídas deste espírito do Clube de Leitura que continuámos. Agora somos nós as promotoras e as dinamizadoras. Sim. Só que, pronto, durante este período os encontros eram, online. Online, sim. Nós detestamos isso, mas Acredito para quisemos isto é um sim, corte, não é? No vosso contacto, na é, partilha, mas era o sim, que havia e portanto vocês era o que aproveitaram. quisemos manter. Para Uhum. nós era importante Fizeram bem, sim. mantermos, com estas pessoas que no fundo estavam connosco e que gostavam de partilhar as leituras connosco e, portanto, mantivemos. Este sábado foi a loucura, sábado passado, porque finalmente voltámos a encontrar-nos numa esplanada, fizemos o Uau, nosso boa. encontro, portanto, livros à sexta encontraram-se ao sábado, mas não tem problema nenhum, Não faz mal, desde que se encontra, não é? e foi muito giro. Mas é muito bom porque nós somos muito, como nós brincamos, somos livrólicas. eh, e isto também é uma forma de nós podermos partilhar as nossas leituras e mais, descobrir autores que nem sonhávamos, que nem Exato. conhecíamos, ou ler autores que achávamos que nunca iríamos ler. Isso é muito interessante também. Uhum. Como é que vocês fazem isto? É um livro de quanto em quanto tempo e depois há discussão ou como é que funciona? Sim, nós reunimos mensalmente Uhum. e vamos variando. Podemos ter um tema, por exemplo, para junho, o tema é Agatha Christie. Sim. Então, cada uma, estou a dizer uma porque nós só temos dois senhores no nosso clube de leitura. Está mal, está mal. Vamos aproveitar para alertar e para apelar a todos os homens que estiverem a ouvir este Boca de Trapos, gostem de ler, não é? Para procurarem o Clube de Sim. Leitura Livros à Sexta do teu blog. Muito obrigada. Então a temática é a Agatha Christie, portanto, cada uma lê aquilo que quiser da Agatha Christie, Uhum. mas, por exemplo, neste último encontro, todas lemos o livro Madrinhas de Guerra, Sim. da Marta Martins Silva, e ela foi nossa convidada, porque de vez em quando nós também gostamos de levar um autor aos nossos Uhum. encontros. Depois também temos a RG Livreiros, que é uma livraria de Cascais, que é a nossa parceira e que de vez em quando também sugere a leitura de um livro. Sim, isso também é giro, não é? Ajuda também a mostrar outras coisas. Sim, ou seja, não estamos muito fechadas em todas ler o mesmo livro, até porque eu acho que é mais enriquecedor. Nós podemos partilhar leituras diferentes, porque lá está, era que eu te dizia há pouco, acabamos por descobrir autores que não conhecíamos ou até ficamos entusiasmadas e vamos ler, aquele autor que se calhar de outra forma não o faríamos, Uhum. e portanto fazemos assim, portanto pode ser o tema, pode ser um autor, já tivemos também o tema China e depois cada uma interpretou como quis. Sim, Podia ser um livro com o título China, podia ser um autor chinês, podia ser um livro sobre a China, enfim, cada um ok. interpretou como quis. Sim, Portanto, isso é giro. há aqui uma variedade que dá aqui um movimento, uma dinâmica interessante ao clube. E depois sim, Sim, depois discutimos as nossas leituras, geralmente acompanhadas de um bom copo de vinho, de ok. um petisco ou de um chá, enfim. Sim, então sim, isto soa tudo muito bem. Vamos deixar aqui então essa dica. Quem quiser procurar no teu blog o Clube de Leitura Livros à Sexta. Uhum. Neste momento estamos a dar prioridade a homens. Não, estou a brincar. Estou a brincar porque é o que há em minoria, mas nem tanto toda a gente é bem-vinda, certo? Certo, claro que Sim, sim, claro que sim. sim, olha, e
quando eu estava a falar contigo, e também em off, nós, estávamos aqui a falar de leitura, escrita e tudo mais, e tu acabaste por mencionar uma coisa da qual eu ainda não tinha ouvido falar e gostava que tu nos apresentasses, que são os sprints de leitura. Os sprints de leitura, Exatamente, tu sim. disseste que fazias isso e eu nunca tinha ouvido esta expressão, e então vamos lá explicar a quem estiver a ouvir o Boca de Trapos hoje o que é um sprint de leitura, onde é que acontece, do que é que nós estamos a falar. Olha, o sprint de leitura, no Brasil acontece muito, muito, está sempre a acontecer, Uhum, portanto os youtubers, fazem muito isto. E a Maria João Covas, que também é uma youtuber literária sim, portuguesa, o canal dela é o Livros Gosto, ok. ela, durante este período de pandemia também começou a fazer sprints, com, a malta do Brasil. E desafiaram-na: "Porquê é que não faz isso em Portugal?" E pronto, ela é como eu, não a desafiem. Sim, Acho vai que ela ainda é pior acontecer. que eu. Sim. Então ela criou o sprint de leitura no seu canal de YouTube. E como é que isto funciona? Ela geralmente tem em direto, no máximo podemos ser, é ela com mais 5 convidadas. E Uhum, portanto, é ela e a Maria João Diogo, a gente está sempre a brincadeira que são as Maria Joões, que dinamizam, o sprint. E portanto, em direto estamos sempre no máximo 6. E sim. depois juntam-se a nós em casa todo o resto do pessoal Uhum. que quiser estar connosco durante 30 minutos a ler, Portanto, a em ler em silêncio durante em 30 minutos. silêncio. Ou Ok. seja, inicialmente há uma conversa, partilhamos os livros que vamos estar a ler durante aquele período, e Uhum. depois a Maria João coloca o cronómetro e toda a gente se cala. Estou a E tentar imaginar, sim. e isto é muito giro, porque, chegamos a ter para aí umas 40 pessoas a ler connosco. Isto é Sim, fantástico, porque o que é que acontece? A pessoa naquele momento conseguiu mesmo parar para estar a ler. E sim. aquela história: "Eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de ler", afinal tem, porque se juntar a nós no sprint de leitura, geralmente, acontece 2 vezes por mês. Eu não quero estar Uhum. aqui a dizer quais são as terças-feiras para não me enganar. Sim, mas Próxima depois, terça-feira as pessoas há. podem procurar, não é? Livros Gosto da Maria Sim, João Covas no Maria YouTube. sim. Sim. E depois no Instagram ela também anuncia Ok, quando é que, mas é 2 vezes por mês, às 21h, ok. 21h15, exatamente. Uhum. E pronto, e quem quiser junta-se, e depois, partilhamos aquilo que tivemos a ler, e as pessoas que estão em casa também partilham nos comentários. Pá, e acaba por ser uma coisa muito, muito interessante, porque, tu sentes aquela magia de quase entre 40 a 50 pessoas todas a ler ao mesmo tempo, é fantástico. Sim, isso é giro. E cada pessoa tem o seu ritmo de leitura. Se calhar ao fim de Sim, meia hora uma pessoa leu 2 páginas e outra leu 20, não é? Portanto, deve dar é. coisas engraçadas. Sim, nós geralmente dizemos sempre as páginas que lemos e depois comentamos um Sim. bocadinho daquilo que lemos, sem ser grandes spoilers, não é? Porque Uhum. eventualmente pode alguém estar também a ler o mesmo livro, pode não ir na mesma página. Mas Exato. olha, é uma iniciativa muito interessante da Maria João Sim. Covas e da Maria João Diogo, que promove aqui o gosto pela leitura e que nos traz tempo para ler. E isso é muito, muito, muito importante. Exato, e isto é uma coisa muito gira, nunca tinha ouvido falar de sprints de leitura e mais uma informação que passamos para quem está lá em casa, porque pode ser interessante, não é? Uma pessoa que gostasse de fazer parte de um movimento destes, juntar-se a vocês, não é? E durante meia hora não fazer mais nada senão ler, Ler, que é muito isso importante. mesmo. E pronto, aqui um outro projeto que é teu e que eu gostava muito de referir, porque que me diz bastante, tem a ver com cartas, que eu dizia na tua apresentação que era um movimento de cartas à antiga, porque pouquíssimas pessoas neste momento escrevem cartas, não é? E portanto, este teu movimento chama-se Cartas, Atalhos que Aproximam. Conta-me lá um bocadinho então do que é que se trata este teu projeto. Eu sempre gostei muito de escrever cartas. Quando era teenager eu tinha amigos, da Austrália, de Inglaterra, da África, do Brasil. Uhum. Hum, Temos isso em comum. Vou-te interromper aqui só num instante, sim, se me permites, sim. porque eu, em adolescente, também tinha uma série de correspondentes em Portugal, e queria deixar aqui um beijinho ao Pedro Souza, a alcunha dele Feijó, Ah, que durante muitos anos me fez companhia com as suas cartas, que me chegavam semanalmente, no mínimo, e ainda hoje mantemos contacto, e já se passaram uns bons 25 anos, pelo menos. que interessante. Portanto, olha, só para deixar aqui um beijinho ao Pedro. Mas sim, dizias então que sempre te correspondeste com pessoas, no estrangeiro também, não é? Assim como Sim. eu. Sim. Portanto, olha, ainda mantenho também 2 pessoas dessa altura. Uma Uhum. delas é de Itália, que é a Antonella. Nós continuamos sempre a trocar correspondência, não com a assiduidade que fazíamos quando éramos mais novas, mas Sim. mantivemos. E um amigo do Brasil, que é o Salo, que ele até teve em Portugal,
há uns Uhum. 20 anos, vai, nós conhecemos e andámos a passear aqui em Cascais e entretanto perdemos um contacto, mas o Instagram As maravilhas da internet. promoveu o nosso reencontro e voltámos Sim. outra vez a trocar postais. Ele manda-me postais de Miami, que ele agora está a viver em Miami, Uau, que giro. e eu mando-lhe postais de Cascais, olha, mas está a ser muito engraçado. Portanto, Sim. sim. Portanto, eu nessa altura, eu sempre gostei de escrever. Nunca perdi o hábito de mandar postais de Natal para a malta amiga, Uhum. e para a família que estivesse mais longe. Quando entramos em confinamento, eu disse: "Ai, epá, apetece-me escrever às pessoas, eu vou surpreender os meus amigos", mesmo aqueles que moram na mesma freguesia que eu. Estão aí mesmo ao lado, mas nessa altura também não podia gente Não, estar em contacto com exatamente. eles, não é? Portanto, Opa, e olha, as reações que eu tive, Mónica, foram brutais. Cada vez que eu penso, eu até me arrepio e emociono-me, porque imagino. as pessoas, quando recebiam as cartas, Uhum. mandavam-me logo uma mensagem ou telefonavam-me. Tive pessoas a chorar, que me ligaram a chorar, Uau, emocionadas. Pá, e é uma coisa tão simples quanto um postal ou uma carta com meia dúzia de palavras, mas palavras sentidas e escritas com o coração, sabes? exato. Que não têm a mesma força que um SMS, ou que um WhatsApp. Não Uhum. têm. É diferente, é. E eu nessa altura pensei: "Epá, eu estou a provocar esta reação nas pessoas, se calhar era importante, mais pessoas sentirem isto, mais pessoas resgatar esta magia de escrever cartas, chegares a casa e não encontrares só contas na caixa de correio, nem Sim, sim. publicidade, tens lá a carta de alguém que te é querido". Exato. Alguém que se lembrou de ti, não é? E eu pensei: "Eu tenho que fazer alguma coisa com isto", mas em 2020 estava tão metida no meu livro que eu não tinha tempo para pensar em mais nada. No final do ano, eu disse à minha amiga Sandra, do coletivo 70 e 86: "Amiga, preciso da tua ajuda, eu quero montar este movimento, este projeto, ajuda-me lá a pensar nisto". E pronto, e foi assim, com a Sim. ajuda dela, que em fevereiro lancei o movimento Cartas a Talhos que aproximam. E Uhum. já temos 40 inscritos, não é Sim, então mau. e conta-me lá como é que isso funciona. Olha, eu tenho na bio do meu Instagram, no Linktree, tenho uma entrada que explica como funciona o projeto e depois tenho uma outra entrada com o formulário de inscrição. Uhum. Basicamente, o que eu quero é promover a troca de cartas entre pessoas. Sim. Podem ser pessoas que já se conhecem, portanto, entre amigos, entre familiares, Uhum. mas eu também posso ajudar a encontrar o teu pen pal, o teu amigo de correspondência, se Sim. quiseres. Pronto, Uhum. ou seja, as pessoas ao inscreverem-se no movimento e ao preencherem aquele formulário, elas têm que falar um pouquinho de si para eu as conhecer. E se elas quiserem de facto que eu encontre alguém, há lá um campo em que elas dizem que sim. Querem a minha ajuda para encontrar alguém, uma nova amizade, Sim. alguém que possa lê-las, não é? Que tenha alguma coisa em comum com elas, não é? E que tenha alguma coisa em comum. Uhum. E portanto eu depois tento encontrar, faço um match. Sim. Estás quase a inventar um Tinder para as cartas, Rosária. Quase. Quase. E pronto, e é assim que as coisas acontecem. E depois não há obrigatoriedade, não há aqui periodicidades, a pessoa escreve quando pode, quando sente. O importante é escrever à mão, que é tão Uhum. importante escrever à mão. Nós Mas hoje ainda em dia, sabemos escrever à mão, será? eu acho que, olha, Custa, não é? Já custa um bocadinho escrever e já eu custa. escrevi tanto, meu Deus, tanto. Eu tinha um calo no dedo que adormeceu e que já está acordado outra vez. Ai, tão giro. Mas sim, e porque a escrita à mão também é importante. É importante porque estimula a tua criatividade. Isto são estudos que eu Exato. li, e há estudos que provam isso, estimula a tua criatividade, melhora a tua memória, melhoras também a tua caligrafia, a tua motricidade fina. É, é muito bom. E sabes outra coisa que é quando estás a escrever a carta para aquela pessoa, estás num momento que é só teu e Uhum. dessa pessoa, paras, tudo para, e só estás Exato. a viver aquele momento. E isso é tão importante porque nós hoje em dia raramente paramos. E eu tenho uma amiga que é a Marisa Pedroso, que ela diz que este meu movimento é um movimento terapêutico. Sim, também, claro, E, com certeza. e eu já sinto um bocadinho isso também, e eu acho que ela tem razão. E pronto, olha, estou muito contente porque de repente consegui juntar pessoas que não se conheciam e que estão a trocar cartas, e o movimento está a ser, opa, está-me a divertir imenso, está-me a encher de alegria, sabes? Sim, isso é muito importante também, claro. E olha, eu sei que tu foste recentemente convidada para ir à televisão falar deste projeto, como é que correu?
ao estudo em casa. Correu muito Uhum. bem. Curiosamente, a Maria João Covas do Sprint de Leitura, ela é professora Sim. e foi ela que me desafiou para eu ir falar para alunos dos 12 aos 15 e depois dos 15 aos 18. Uhum. Se calhar muitos desses alunos nunca na vida escreveram uma carta e, portanto, Acredito. Sim. devem ter pensado: "Ui, esta é uma ave rara". O que é isto, escrever uma carta? Portanto os programas eram os 2 programas eram mesmo, para falar sobre a carta e o postal e por isso a Maria João achou que, eu poderia dar o meu contributo e falar um pouco sobre esta minha paixão e este movimento, deste resgate desta tradição. Mas correu muito bem, foi uma experiência muito gira, portanto eu nunca tinha ido à televisão. E como é que foi com as câmaras? Tiveste à vontade? Gostaste de lá estar? Gostei muito de lá estar, senti-me muito bem. Quem sabe um dia, não é? Um dos teus projetos pode chegar à televisão Nunca se sabe, de forma nunca mais se sabe. regular, sim. Muito bem, então foi mais uma experiência. Tiveste alguma reação dos miúdos que estavam em casa, através das redes sociais ou assim, em relação a este projeto? Olha, durante a transmissão eu ganhei alguns seguidores, portanto Sim. acredito que fossem pessoas que estivessem a assistir e também recebi algumas inscrições de pessoas mais jovens. Uhum. Portanto, eu acho que sim, que de alguma forma, eu consegui chegar, a estes jovens e isso é muito giro. Era o que eu dizia à Maria João: "Olha, se eu tiver um jovem a inscrever-se, já valeu a pena eu ter vindo à televisão". Claro que sim. E isto faz-me sempre pensar, porque eu lembro-me, na altura em que eu tinha os meus correspondentes, e eu lembro que era essencialmente no verão, aqueles 3 meses quase que nós tínhamos de férias, que eram intermináveis, Uhum. e eu estava no Algarve, portanto era um calor aterrador e não se passava grande coisa. E o meu ponto alto do dia era o carteiro chegar à minha rua e deixar cartas na minha caixa de correio. E lá está, esta questão da companhia, não é, que se faz, as coisas que Sim. se partilham, isto para mim é muito importante. E tenho pena que as pessoas dessa idade agora não tenham essa experiência. Portanto, podes ter contribuído para que alguém tenha essa curiosidade e que o Gostava faça. muito, Sim, gostava muito. Vou acreditar que sim. Pelo acho que menos seria muito já giro. tenho lá algumas inscrições de pessoas, bastante jovens, portanto acredito Sim, que tenha sido já fruto desta minha ida ao estudo em casa. exatamente, isso é muito giro. E achas que isto se cruza também com o journaling que estavas a falar no início? Sim, olha, é capaz de se cruzar, porque, tu quando estás a escrever para alguém, tu partilhas muito daquilo que te vai na alma. Eu pelo Uhum. menos, isso acontece-me. Ainda ontem eu estava a colocar a minha correspondência em dia, porque porque eu pronto, claro que aumentei o número de correspondentes também com o movimento, não é? Sim. E estava precisamente a partilhar uma série de coisas que me vão na alma com a outra pessoa. Uhum. E por isso acho que sim, acho que também cumpre aqui um bocadinho o propósito do journaling. Não estou a escrever só para mim, eu sei, eu estou a Sim. escrever para a outra pessoa, mas de alguma forma, acaba por ser tem o tal efeito terapêutico, sabes? Uhum. E por isso acho que sim. Sim, e é engraçado que eu também me lembro, nessa altura eu também gostava muito de que as cartas não fossem só uma folha branca com texto. E então eu gostava muito de recortar coisas e colar coisas, não tinha assim muito jeito para desenhar, mas por exemplo o amigo que eu referi há pouco, o Pedro, ele gostava muito de desenhar, então eu tinha envelopes com desenhos espetaculares e cartas de lá dentro também cheias de desenhos, portanto pode ser uma forma também de expressão artística, não é? Também, eu não sei desenhar, mas eu também faço as colagens. Portanto, as minhas cartas levam sempre, colagens. Seja reciclagem daqueles panfletos de Sim, publicidade e de revistas isso mesmo, antigas e jornais. Achava isso aquilo tudo mesmo. muito engraçado. E isto também para dizer que eu sei que tu, no futuro, tens um plano que está ligado também a isto das colagens. Conta-me lá do que é que se trata. O que é que estás agora a planear para o futuro, além de tudo isto que tu já fazes? O que é que estás a planear mais, Rosária? Olha, eu neste momento estou, em parceria com a Sandra, do Coletivo 7086, aquela amiga, Sandra Marques Aham, Augusto, que me sim, ajudou a projetar o movimento das cartas. sim. Dinamizei com ela, terminou no dia 31 de maio, a recepção das candidaturas, Uhum, mas nós estivemos a celebrar o Dia Mundial das Colagens, que aconteceu no dia 8 de maio e que sim. foi lançado pela College Magazine, Uhum, que no fundo este dia o que pretende é juntar as pessoas que gostam de colagens, seja artista, seja curioso, o que importa é que tu tens que gostar de fazer este trabalho manual, de criar, uhum. de libertar a tua expressão artística através dos recortes e das colagens. E por isso a Sandra quis sinalizar esse dia e nós estivemos a receber colagens que serão depois publicadas
publicadas numa pequena, uma pequena publicação, publicadas numa Sim. pequena publicação. É hum, assim mesmo, sim. e pronto, eu e ela vamos depois escolher, somos as júris, Uhum, muito bem. vamos escolher aquela colagem que é a colagem e depois essa sim terá direito a uma reprodução, em postal. Sim, E isso a é giro. vencedora ficará com essa reprodução. É no fundo para marcarmos este dia, porque tanto eu Uhum, como a Sandra somos amantes de colagens e eu faço colagens, bem, eu já fazia no tempo da escola, eu fazia sim. colagens nos meus dossiês, nos meus Ah, cadernos, claro. mas agora faço nas cartas, faço nos Sim. envelopes e faço mesmo colagens em tamanho A4, ofereço nos Uhum, aniversários e lá está. É mais uma coisa que, desculpa, me ajuda sim, na criatividade, claro. liberta imenso a minha criatividade e estimula a minha criatividade, e é aquele momento em que estás ali focada e tudo o resto à tua volta Uhum, para, e as exato. preocupações vão. Também, olha, lá está, Lá mais um está. efeito terapêutico. Fizeste-me lembrar que aqui há uns anos, no Natal, eu peguei num catálogo antigo do IKEA e retalhei-o todo e fiz um embrulho de um vinil para oferecer a um amigo no Natal. E eu, quando lhe entreguei o presente, disse-lhe: Olha, recorta isto com cuidado, porque isto pode ser guardado depois se quiseres, se gostares, porque faz uma seleção de imagens daquele catálogo de pessoas e de Sim, animais e que de, enfim, de giro. peças de imobiliária. E eu pensei: Mas porquê que eu vou gastar papel a embrulhar a prenda se É isto vai verdade. ficar uma coisa completamente pessoal, não é? Personalizada para ele e diferente. E lá está, basta teres essa vontade e teres É. essas ideias. Eu no Natal enviei 45 postais e Uhum, todos eles tinham colagens. que giro. Não eram de raiz, eram postais que eu tinha cá em casa, Uhum, reciclei, sim. e depois dei um toque diferente a cada postal. Foram postais um bocadinho surrealistas, mas acho que as pessoas gostaram. São diferentes, não é? Lá está. Sim, São sim, únicos, isso é muito importante também, não é? Para quem está do sim. outro lado a recebê-los. Muito bem. Rosária, vamos fazer só aqui um pequenino apanhado para quem nos estiver a ouvir hoje no Boca de Trapos, Uhum. aqui em relação a onde é que as pessoas podem encontrar estas coisas todas que tivemos aqui a falar. Portanto, se me puderes indicar Instagram, como é que se procura, com que nomes, está no teu, está no nome do teu blog, como é que fazemos? Pronto, isto está um bocadinho nos 2, não é? Uhum, Vá. sim, Mas, portanto, eu estou no Instagram como Rosária_Casquinha e aí muito focada no meu livro, sim. muito focada nas colagens, no projeto das cartas, Uhum, e nas minhas viagens quando elas voltarem. sim, claro, isso também é importante e estamos todos Sim. ansiosos, não é? E depois, o Instagram do Armazém de Ideias Ilimitada, é assim Sim, mesmo. O blog também, armazendideiasilimitada.com. E sim. aí, para além também de partilhar um bocadinho destes meus projetos, como é óbvio, mas pronto, aí já temos o clube de leitura e já temos tudo aquilo que nós eu e a Susana, amamos e queremos partilhar com o mundo. Exatamente. Só mesmo aqui para terminarmos, agora que as pessoas já têm toda esta informação, aqui só mesmo uma questão. Portanto, aqui nós temos estas ideias todas e vamos organizando a nossa vida, mas há aqui uma coisa que eu li numa das entrevistas que tu deste a um desses sites que dizia que tu tens um marido que te apoia a 100% nas tuas loucuras todas. Quão importante é uma coisa destas? Muito. Faz toda a E era disso diferença. que eu queria que tu falasses só um bocadinho para terminarmos, que eu acho que é tão importante. Faz Sim. toda a diferença. O Jorge é mesmo aquela pessoa que me apoia incondicionalmente. Olha, para teres uma ideia, eu estou a participar num workshop de conto infantil, escrita de conto Uhum. infantil, e tenho andado mesmo a bater com a cabeça nas paredes, porque escrever para crianças não é fácil, não é de todo. E eu nunca tinha estado nesse registro e tem sido um desafio brutal. E eu tenho andado tão cansada que eu disse ao Jorge: acabou, vou desistir. E ele olhou para mim e disse: faz o quê? Não estou a Sim. acreditar no que estou a ouvir, tu não és de desistir. Olha, ele andou de volta de mim, andou e de facto eu não desisti. Muito bem. Hum, e pronto, Parabéns ao Jorge, então, é pela verdade, força, por é te verdade. ter passado a força dele, sim. E ele é aquela pessoa, cada vez que eu acabava um conto, anda cá que eu vou ler-te o conto. E, e ele é um excelente crítico. Para mim, a opinião dele, ele é muito sincero. E se ele Sim. acha que há ali qualquer coisa naquele conto que não está a bater certo, por exemplo, ele diz. hum, epá, é uma pessoa que me apoia mesmo incondicionalmente. E por isso foi a primeira pessoa a quem eu agradeci.
na página de agradecimentos do livro, sem dúvida. Sim, portanto, eu quis deixar aqui esta mensagem para o final, para poder dizer também a quem está em casa, meninos e meninas, arranjem companheiros e companheiras que vos apoiem naquilo que vocês querem fazer, porque só assim é que funciona. As loucuras saudáveis têm que ser apoiadas. Isso mesmo, isso mesmo. Mas olha, Rosário, eu gostei muito deste bocadinho. Obrigada por ter estado connosco no Boca de Trapos de hoje e maior sucesso para todos estes teus projetos e a todos aqueles que vierem também. Muito obrigada, Mónica, foi um prazer estar aqui contigo e lá está, como tu disseste, nós agora não vamos perder o contacto, ainda Não, vamos não, fazer senhora. muitas coisas juntas. Esperamos que sim, sim, senhora. Muito obrigada, Rosário, pelo teu tempo. Obrigada, Até Mónica. uma próxima. Até à Obrigada. próxima. Por hoje é tudo. Aproveito para dizer que o Boca de Trapos está quase com 3 meses e já tem em arquivo, além deste, outros 12 episódios que podem ser ouvidos a qualquer altura, em qualquer lugar, na vossa plataforma preferida de podcasts ou então, se preferirem, no YouTube. Para entrarem em contacto comigo, já sabem que podem usar o endereço bocadetrapos@gmail.com ou as redes sociais. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!